pessoal, amigos aí do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, de outras redes aí do YouTube, vou postar também lá no YouTube. Hoje eu queria discutir com vocês, discutir não, né, mas fazer uma pergunta aqui, porque está muito em voga aí essa noção do autoritarismo, do retorno da ditadura, tem muita gente pedindo ditadura e tal, e que todos os políticos são os vagabundos e que não prestam, e tem que moralizar a política, e tem que fazer um cara de diabo a quatro aí. A democracia presta? A democracia não presta? O que é que a gente pode dizer aí desses 37 anos aí, desde a redemocratização? Eu fiz aqui um levantamento breve de dados quantitativos com algumas análises qualitativas. A gente tem que lembrar aí que são 37 anos de história, desde quando o regime militar com Figueiredo caiu e Sarney assumiu, e depois mais 33 anos desde a eleição, a primeira eleição, que foi em 89, Collor e Lula. E o que é que ocorre? Naquele contexto a gente estava discutindo sobre a soberania nacional, sobre várias pautas na Constituinte, que aconteceu durante o governo de Sarney, em 1985, a Constituinte foi em 87, 88, e, enfim, a Constituição foi pensada casadinha com a noção da democracia e com uma série de direitos e de valores que eram para sucumbir ou para responder à ditadura, o regime ditatorial ali que tinha durado mais de 20 anos. E o que é que acontece? A Constituição, junto com a democracia, elas levantaram vários direitos, vários valores, como o pluralismo político, a liberdade de expressão, a garantia da soberania nacional e, entre outras coisas, também era programático no sentido de visar a redução da pobreza, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, a redução da marginalização. Enfim, havia naquele contexto uma série de valores que eram progressistas, que eram voltados para um estado de bem-estar social e não liberais. Não eram valores liberais, embora a livre iniciativa estivesse lá presente, garantida, propriedade, etc. Mas a persecução do Estado, o Estado devia buscar promover um estado de bem-estar social para os seus cidadãos, para as pessoas, né? A Constituição, nesse contexto de redemocratização, estipulou o salário mínimo como o limite mínimo para pensões e aposentadorias, para benefícios de prestação continuada, o LOAS, né, etc. As pessoas não podem receber menos do que isso, embora agora com Paulo Guedes haja uma proposta para desindexar o salário mínimo do reajuste pela inflação, né? É um perigo, mas assim, na esfera da saúde, a gente teve a promoção do Sistema Único de Saúde, que promoveu, por exemplo, uma campanha maciça de vacinação. 96,5% das pessoas no Brasil, naquele contexto, tinham cobertura vacinal para várias doenças como poliomielite, a tríplice viral, uma série de enfermidades aí. Esses dados que eu estou trazendo aqui são do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Vou citar números com fontes. Hoje a cobertura vacinal está em 67% para a poliomielite e 71% para a tríplice viral. Houve aí uma queda muito grande, embora estejamos num regime democrático, mas com valores diferentes daqueles que foram perseguidos lá atrás. A taxa de mortalidade infantil, que também tem relação com essa campanha do SUS, com essa campanha de vacinação e com essa campanha de promoção de saúde, a taxa de mortalidade do infantil, ela é medida pelo número de mortes a cada 1.000 nascimentos. Essa taxa era de 47 crianças mortas a cada 1.000 nascimentos em 1990.
esse índice, esse número caiu para 13 crianças, né? Uma redução significativa aí, 13 mortes a cada 1000 no ano de 2015, que foi o dado que eu peguei aqui também do boletim epidemiológico. A expectativa de vida, que era de 67 anos em 1991, aumentou em 10 anos em 2019. A gente chegou a viver assim, o brasileiro vive em média uma expectativa de 77 anos. Isso também aconteceu durante o regime democrático. E a alfabetização, que era um número muito alto, em 1990, 20% dos jovens com idade de 14 anos, acima de 14 anos, não sabiam ler nem escrever. Esse índice caiu para 6,8%. Quer dizer, se a gente comparar aí os índices de saúde, os índices de educação, a gente vê que a democracia ela não foi um problema para o nosso desenvolvimento. Na verdade, ela contribuiu muito para que o Brasil avançasse. E eu vou continuar aqui com o Plano Real, porque assim, durante o regime militar foi deixada uma herança muito nociva, que se celebra muito o regime militar como um período de muito crescimento econômico e tal. Delfim Neto falava que tinha que fazer o bolo crescer para depois dividir, a divisão do bolo nunca vinha. Apesar do Brasil crescer muito no período militar, as pessoas eram muito pobres e deixou aquele governo uma inflação gigantesca, que depois foi chamada de hiperinflação ou inflação galopante. As pessoas mais velhas devem lembrar, embora a memória de alguns esteja curta, mas quando você ia no supermercado, antes do Plano Real, havia maquininhas lá repondo o preço dos produtos, e essa reposição de preços às vezes eram várias vezes por dia, né? Por quê? Porque a inflação estava muito alta e os produtos aumentavam de valor durante o dia mesmo, durante horas. Isso era um resquício do regime militar que o governo de Sarney e de Collor não conseguiram resolver. Houve inclusive confisco de poupança, né, como medida. E o Plano Real conseguiu fazer essa mudança, né? Desde o Plano Real que a gente não tem essa inflação, inflação galopante. E isso contribuiu para um melhor nível de renda das pessoas, dos brasileiros. Onde é que eu quero chegar? Eu estou aqui usando três variáveis, que são a da longevidade, que remete à saúde das pessoas, a variável da educação, que remete à escolaridade, que remete ao tempo de estudo, que remete ao nível de alfabetismo, e estou usando a variável da renda, né? Com inflação controlada, as pessoas passaram a ter um controle maior das suas finanças, dos seus rendimentos. E o que é que isso quer dizer? Bem, essas três variáveis, elas compõem o que o Programa das Nações Unidas chama de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido entre os países e adotado pela ONU. O IDH do Brasil, ele mudou muito positivamente nos anos de democratização, de redemocratização. Esse IDH é medido por um índice que vai de 0 a 1. O IDH próximo de 0 é um baixo IDH, e o IDH próximo de 1 é um IDH alto, certo? O Brasil e demais países adotaram essa medida, que foi uma proposta pelo um economista indiano chamado Amartya Sen. Existem outros índices, e o Brasil também cresceu em outros índices, mas eu vou usar esse como referência porque é o mais usado, é o mais comum, é o mais universal, e é usado pela maioria dos países. Como eu disse, o IDH próximo de 0 remete a baixo desenvolvimento humano. Em 1991, quando começou a ser medido o IDH, e o IDH é medido tanto pelo IBGE quanto pelo Programa Nacional de Amostra por Domicílio, o PNAD, e é feito nos censos, né? O IDH do Brasil em 1991, 31 anos atrás.
quando a Constituição ainda estava novinha lá, com 2 anos e fração. O IDH do Brasil era de 0,493. Era um IDH baixo. Era um país com baixo índice de desenvolvimento. O analfabetismo era alto. A expectativa de vida era baixa. A hiperinflação corroía a renda dos brasileiros e os brasileiros não tinham renda. Então, assim, a qualidade de vida do brasileiro era muito inferior a que temos hoje, naquele contexto de 1991, né? O IDH de 2000, do censo de 2000, ele apontou um crescimento de renda, de educação e de saúde significativo. Aqui a gente já tinha passado pelo Plano Real e estávamos já no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, embora com muitos problemas, embora com muitas dificuldades. O segundo mandato de Fernando Henrique foi conturbado e difícil, mas assim, o índice de desenvolvimento humano ele cresceu significativo, saiu de 0,493 para 0,612, que para o Programa das Nações Unidas é considerado um desenvolvimento médio, né? Já no ano de 2010, que é o ano do último censo já concluído, censo demográfico concluído, 2010 foi o último ano do segundo mandato do governo de Lula, né? O IDH do censo de 2010, medido pelo IBGE, foi de 0,727. Quer dizer, saímos em 1991 de IDH de 0,493, em 2000 avançamos para 0,612 e em 2010 avançamos para os 0,727. Para a ONU, um IDH de 0,7, um IDH acima de 0,700, ele é considerado um alto desenvolvimento, e o Brasil chegou nesse patamar de alto desenvolvimento. A gente passou de país subdesenvolvido a país emergente, e era assim que a gente estava sendo tratado aí nos trabalhos acadêmicos e nas organizações internacionais, etc. Em 2020, quando deveria ter acontecido outro censo, o censo foi adiado por questões de recursos e também por conta da pandemia. Não tivemos censo em 2020. Mas em 2017, o IDH foi medido pelo Programa Nacional de Amostras por Domicílio, PNAD. E o IDH de 2017, o IDH brasileiro naquele ano, aumentou também para 0,778. Chegamos a bater na trave aí, porque o IDH altíssimo, de altíssimo desenvolvimento, ele é considerado pela ONU o IDH acima de 0,800. A gente chegou a 0,778, chegamos perto e agora regredimos, porque o IDH vai ser medido agora em 2022 pelo censo demográfico. E nessa série histórica aí de 31 anos, vai ser a primeira vez que o índice de desenvolvimento humano do Brasil vai cair, infelizmente, né? Para você ter uma noção, em 1991 o IDH de 0,493 que o Brasil tinha era o mesmo IDH que o Haiti, o Níger, o Afeganistão, Sudão, Congo. É o mesmo IDH que esses países da África subsaariana, da Ásia envolvida, países envolvidos em guerras. O Haiti, que é o país mais pobre da América Latina, é o mesmo IDH que esses países têm hoje. É o IDH que o Brasil tinha em 1991. Olha o avanço que a democracia nos trouxe e nos permitiu, né? A democracia, ela é muito importante, ela está pautada em valores imprescindíveis. A Constituição brasileira é muito avançada e ela permite uma série de direitos sociais, individuais, coletivos, difusos, que devem ser perseguidos e que foram perseguidos mal ou bem pelos governos democráticos, mas que
infelizmente, nesse contexto atual, estamos atravessando um retrocesso e que a gente não quer, a gente não deve perseguir e insistir, né, que isso aconteça. Vamos avaliar as coisas de uma maneira não do momento presente, mas assim, uma maneira histórica, né? A gente viu tanto avanço nesses 31 anos desde que o IDH foi medido. Agora a gente está retrocedendo, não vamos deixar, não vamos permitir, não podemos permitir que isso aconteça. Esse era meu vídeo político de hoje e obrigado pela atenção.